Nos últimos dias, o Titanic se tornou um dos assuntos mais comentados em função de uma expedição que foi visitar os destroços e acabou implodindo a 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico Norte. Para quem não sabe, iniciou-se a construção do Titanic em 1909 e o mesmo ficou pronto em 1912 para sua viagem inaugural. Considerado para a época o maior navio e mais luxuoso do mundo, os responsáveis pelo Titanic não cansavam de dizer que o mesmo era inafundável. Mas 4 dias após partir, ele colidiu com um iceberg e afundou com cerca de 2.300 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Destes, apenas 700 sobreviveram. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Nojecheva. Me chamo Demilson Carvalho. Se ainda não me segue lá no Instagram, convido você a seguir que tem muita coisa legal esperando você por lá. No canal é Nojecheva, você encontra tudo sobre o mundo automotivo, então se ainda não é inscrito, se inscreva para ficar por dentro. E aí você vai me perguntar, tá? Tudo sobre o mundo automotivo e você vai falar sobre um barco que afundou há mais de 100 anos? Meu amigo, preste atenção na imagem a seguir e esse é o motivo do vídeo. Eles estavam carregando um veículo no Titanic e isso me despertou a curiosidade de saber se era o único veículo, se tinham mais e quais eram esses veículos. Cara, e me surpreendi com um dos veículos que estavam lá. Não é esse ali, esse ali considerado o principal. Lembrando, são informações que vêm sendo passadas de anos e anos de sobreviventes. E hoje em dia já nem tem mais sobreviventes do ocorrido, tem gerações seguidas. Mas as informações que eu consegui reunir e trazer para esse vídeo aqui, pode ter certeza que vai te surpreender. Vamos começar falando do Renault 35 Coupé de Ville, um dos carros de luxo que foi transportado a bordo do Titanic. Esse veículo representava o requinte e a elegância da época, sendo fabricado pela renomada empresa francesa Renault. Esse era um automóvel impressionante em todos os aspectos. Seu design elegante e sofisticado, combinado com um desempenho excepcional para a época, o tornava uma escolha perfeita para os passageiros de primeira classe do Titanic. Com a sua carroceria Coupé de Ville, esse veículo oferecia um interior espaçoso e luxuoso, projetado para proporcionar conforto e estilo aos ocupantes. Com assentos revestidos em materiais de alta qualidade, o Renault 35 era um verdadeiro símbolo de status e elegância. Vale ressaltar que, na época, o Renault Coupé de Ville já contava com recursos avançados, como iluminação elétrica, que proporcionava uma experiência de condução moderna e sofisticada, e também com volante assistido, o que seria um volante hidráulico nos dias atuais. Um dos passageiros notáveis que levou o Renault no Titanic foi John Jacob Astor IV, um rico empresário e investidor americano. Sua escolha por esse veículo de luxo demonstrava seu status e apreço pela qualidade automotiva. Por incrível que pareça, esse milionário sobreviveu ao naufrágio do Titanic e ficou heroicamente conhecido como Cagalhão, porque ele ocupou o lugar de uma das pessoas no bote e simplesmente na cara de pau. Descendo! Espere um pouco, espere aí! Acertem a esquerda! Pode baixar. Bom, haviam mais 3 carros nessa viagem. O próximo carro que eu vou falar é exatamente o mesmo desse ali. A diferença é que, segundo os antigamente lá, eram as cores. Reforço que as informações são baseadas segundo relatos de sobreviventes e o próprio filme traz esse Renault nessa configuração, branco com detalhes em ouro. Esse luxuoso Renault era para ter sido de Frederick Oakley Spedding, nascido em 9 de janeiro de 1867, também sobrevivente no naufrágio, mas ele entrou num bote após todas as mulheres e crianças terem sido salvas. Mulheres e crianças da primeira classe, porque a grande maioria dos trabalhadores, tripulantes do Titanic ficaram presos até que os da primeira classe
fossem embarcados nos botes. Então, dificilmente as mulheres e crianças de segunda e terceira classe se escaparam dessa. Mas vamos continuar falando dos veículos. O próximo veículo era um Renault 30 cavalos Limousine. Era um impressionante automóvel de luxo transportado a bordo do Titanic, propriedade de William Carter. Mais tarde vamos falar a respeito desse cara. Um empresário e proprietário de uma fábrica de carroças nos Estados Unidos, esse veículo combinava elegância, conforto e desempenho. Sua carroceria espaçosa e imponente proporcionava uma experiência de viagem luxuosa aos ocupantes. Com assentos revestidos em couro macio e acabamentos refinados, o interior do Renault 30 cavalos Limousine oferecia um ambiente requintado perfeito para os passageiros desfrutarem de uma viagem confortável. Equipado com um motor poderoso de 30 cavalos para a época, esse veículo oferecia um excelente desempenho. Ao ser transportado a bordo do Titanic, o Renault 30 cavalos Limousine refletia o gosto refinado e o estilo de vida luxuoso de seu proprietário. Mesmo décadas depois, o Renault 30 cavalos Limousine continua sendo um símbolo de elegância automotiva e destaca-se como um dos carros de luxo mais icônicos do início do século XX. William Carter, o dono do Renault Limousine 30 cavalos. Sabe o que esse cara fez na noite do naufrágio? Esse otário. Mano, só tem otário, né, cara? Ele sobreviveu, tá? E a família dele também. Só que olha só, era ele, a esposa, os filhos e 2 empregados que estavam viajando. Quando o navio colidiu com o iceberg, que ele foi avisado que o navio afundaria, ele foi na cabine, avisou os familiares dele, ó, é o seguinte, o navio vai afundar, vão se preparando aí. E saiu. Nisso, a esposa dele não viu mais ele. Ele foi correndo e embarcou no primeiro bote salva-vidas que sairia, ocupando o lugar de uma mulher, de uma criança. Cusão. Dos mais otários, né? Beleza. Se foi. A esposa e os filhos ficaram procurando ele por muito tempo. Perderam muito tempo, quase não foram salvos. Entraram quase nos últimos botes e conseguiram ser salvos. O navio que depois encontrou os botes que estavam remando e remando, tentando achar uma alternativa, trouxe todos para dentro. Foi quando a esposa encontrou o otário do William Carter após tomar um delicioso café da manhã. Que cara otário, né, meu amigo? Não, e detalhe, ele falou na cara dos familiares que não imaginava que eles conseguiriam se salvar. Agora vamos falar do quarto carro, meu amigo. E esse quarto carro era de Benjamin Arroll. Eu não poderia perder a piada, tá? É que o sobrenome dele é difícil pra caramba. Benjamin Guggenheim. Ele embarcou no Titanic nada menos do que um carro elétrico, meu amigo. Eu fiquei muito curioso e fui pesquisar a respeito. Dos 4 que eu citei aqui no vídeo, o Benjamin foi o único que morreu. E a passagem dele no Titanic foi o seguinte: ele embarcou no Titanic com uma amante, uma empregada e um criado. Foram esses. Quando foi informado que o navio afundaria, ele ajudou a sua amante, a sua empregada e o seu criado a se salvar. Depois voltou, vestiu a sua melhor roupa e disse que afundaria igual a um cavalheiro com o navio. Mas e sobre o carro elétrico de 1900? Em 1900, os carros elétricos estavam em ascensão e competiam diretamente com os veículos movidos a vapor e a combustão interna. Os carros elétricos eram conhecidos por sua operação silenciosa, facilidade de uso e baixa manutenção, o que os tornava uma opção atraente para muitos motoristas. Uma das razões pelas quais os carros elétricos ganharam popularidade foi a disponibilidade de baterias de chumbo ácido, que eram relativamente eficientes e permitiam uma autonomia razoável. Além disso, a rede de distribuição de eletricidade estava se expandindo, o que tornava mais fácil para os proprietários recarregarem seus veículos elétricos em casa. Os carros elétricos eram particularmente populares entre as mulheres da época, devido à sua facilidade de uso, partida instantânea e menor necessidade de manutenção em comparação com os veículos movidos a gasolina, que muitas vezes exigiam manivelas para dar a partida no motor. No entanto, os carros elétricos enfrentavam algumas limitações significativas. A principal delas era a autonomia limitada das baterias,
enquanto os carros a gasolina podiam percorrer longas distâncias com um único tanque de combustível. Os carros elétricos tinham uma autonomia mais curta e precisavam ser recarregados com frequência. Além disso, as baterias dos carros elétricos eram volumosas e pesadas, o que limitava o espaço disponível para os passageiros e afetava o desempenho dos veículos. Além disso, a infraestrutura de recarga ainda era limitada, tornando difícil encontrar pontos de recarga fora de casa. À medida que os avanços tecnológicos foram feitos para o desenvolvimento de motores a combustão interna e a produção em massa de veículos movidos a gasolina se tornou mais eficiente, os carros elétricos começaram a perder popularidade. A introdução de veículos mais acessíveis como o Ford Model T tornou os carros movidos a gasolina mais acessíveis ao público em geral. Além disso, a descoberta de petróleo em grande escala e o desenvolvimento da indústria petrolífera levaram à disponibilidade e ao baixo custo do combustível, o que tornou os veículos a gasolina mais viáveis economicamente. Em uma última análise, a combinação de autonomia limitada, falta de infraestrutura, de recarga e a crescente disponibilidade e acessibilidade dos veículos movidos a gasolina levaram ao declínio dos carros elétricos no início do século XX. No entanto, com o recente ressurgimento dos carros elétricos, estamos testemunhando uma nova era de mobilidade elétrica, impulsionada por avanços tecnológicos e crescente preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente. Será que vai para frente os carros elétricos ou não vai conseguir ainda competir com os carros a gasolina? Fica essa pergunta, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, meu amigo, sobre curiosidades sobre os carros que estavam no navio Titanic. Trouxe esse vídeo para sanar a minha curiosidade e automaticamente talvez possa ser a sua também. Essa do carro elétrico realmente me chamou muito a atenção. Meu amigo, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações aí para não perder os próximos vídeos. Deixe no comentário o que você achou do vídeo e uma sugestão para o próximo conteúdo. E se você deseja criar conteúdo igual a esse que eu criei para o vídeo de hoje, convido você a conhecer o Escola do Youtuber Automotivo, que vai estar na descrição e também no comentário fixado. Quem sabe essa não vai ser a sua nova profissão. E também estarei deixando aqui à direita mais opções de vídeos para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui, se divertindo. E é isso, meu amigo. Muito obrigado pela presença, sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. É nóis!